Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você o conceito geral do estudo na maçonaria. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então vamos lá, né? Bom, você viu aqui que no canal Fatos Maçônicos eu falo a respeito de assuntos dessa temática que eu adoro tanto, né? Que é a minha paixão, né? O grande amor da minha vida aí, dos estudos, dessa questão toda, que é a ordem conhecida como maçonaria, ou franco-maçonaria, ordem maçônica. Então, é uma coisa que eu já me dedico há muitos anos a estudar, a fazer até traduções e coisas do tipo aí, né? Ler rituais antigos, esse tipo de coisa, entender como é que funcionava na França, como é que funcionava na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, um negócio doido. E aí é o seguinte, né? Então essa é a temática desse canal. Então eu queria apresentar e vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. Aqui, ó, nesse outro projeto. Garanto que você vai gostar bastante. É um outro canal que eu tenho. Depois que você vê, eu vou deixar no finalzinho ali para você dar uma olhadinha. Vou deixar aqui no card o link, porque eu quero que você dê uma olhadinha num vídeo que eu fiz que eu achei um barato. Eu coloquei ele hoje ali. Chama assim, ó, descubra rapidamente o que você gosta de fazer e arranje uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então curta lá se você gosta, né? Se você, enfim, gosta dessas coisas, porque aqui é muito direcionado a essa paixão minha, né? Eu coloco assim, essa minha paixão que é a maçonaria, mas lá na verdade a intenção é observar de uma forma mais holística esse mundo que nós vivemos, fazendo uma comparação. Daí tá, foi justamente dessa raiz, né? Desse conceito, na verdade, que surgiu esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece, né? Eu me coloco como um pesquisador, sabe, da natureza humana, do desenvolvimento da humanidade, da história, da antropologia. Eu gosto muito dessa questão de evolução, sabe, porque vamos pôr assim, é uma questão ligada à corrente iniciática, né? A iniciação por si, ela é uma transformação, né? Você cria uma visão diferente do que aquilo que você tinha. Sobre determinados aspectos, sobre uma consagração, enfim, né? Cada ordem vai ter a sua pegada aí, né? Cada escola tem o seu esquema. Então ali eu também, só que eu falo de uma questão um pouco mais ampla, voltada a essa questão de você mudar o ponto de vista das coisas, realmente entender essa questão da consciência e ter uma aplicação prática na sua vida. Então é isso. Então o que acontece? Justamente por isso, né? Qual que é o cerne da questão? No entendimento do estudo da maçonaria, não só da maçonaria, mas em toda e qualquer ordem iniciática, certo? Assim que pelo menos que eu tive contato, que eu conheci, que eu me aprofundei, que eu li os rituais, que eu tive assim, determinado contato ou conhecimento, certo? Independente da corrente iniciática, certo? Ela sempre procura, e se for corrente iniciática, então se você não sabe o que é uma corrente iniciática, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos aqui do canal, porque tem um vídeo aí que eu falo a diferença das correntes religiosas, correntes iniciáticas, correntes metafísicas, correntes de magia. Então eu falo a diferença de todas essas correntes e não é nenhuma dessa igual essa daqui, são correntes diferentes. Mas então, qual que é o lance, na verdade, de todas essas correntes? É que elas, a princípio, primeiro se para, né? Dá um restart no negócio, né? Se dá um start no que você está, no seu conhecimento. Sempre a proposta é muito parecida, né? Você dá uma startada, na verdade, né? Ou um restart, liga lá aquele botãozinho power do computador, então você restarta o seu sistema. Então, basicamente, para fazer essa alegoria para entendimento, funciona desse jeito. A partir desse início, né, esse novo início, o reinício que não para, né, é um negócio maluco, que nem dirigir um 747 aí, sem manual e o troço tá voando aí e tal. Então funciona mais ou menos desse jeito. Você dá uma startada ou restartada, enfim, e a partir disso daí,
o que acontece? Você começa a fazer uma análise profunda. Isso eu estou falando de todas as ordens iniciáticas. Você começa a fazer uma reflexão, porque você começa a ter acesso a uma série de informações, uma pancada de informações, e claro, isso vai variar, obviamente, com a corrente que você está ligado, né? No caso da maçonaria, tem o sistema de graus, né? Falando de simbolismo, então tem alguns aspectos ligados dessa temática. Mas basicamente, de forma geral, olhando todos os sistemas agora, todos os ritos da maçonaria e todos os sistemas, qualquer eles que sejam, que tenham essa ligação com a metafísica, eles vão funcionar da mesma forma. E qual é essa forma? A introspecção, o entendimento do microcosmo, da parte interna, sabe, da questão holística do ser, né? O que é o holismo, na verdade? Falando em questão do ser humano. Então, via de regra, podemos colocar assim de uma forma bem simples, na verdade, para entendimento, que o ser humano ele tem alguns aspectos que são ligados ao instinto, ao corpo instintivo, ao sentimento, ao corpo sentimental, à mente, né, ao nosso corpo mental e ao nosso corpo espiritual. Então, parte-se muito desse princípio. Em uma outra escola, principalmente as diferenças, existem algumas escolas lá do Oriente, mas via de regra, assim, na colocação que eles fazem, eles colocam algumas coisas a mais, enfim, mas aqui, basicamente, essa aqui vamos dizer que seria quase sei lá, um padrão ocidental de entendimento, né? Então, funciona mais ou menos nesse aspecto. Primeiro, existe um estudo pormenorizado, justamente, até tentativa de um determinado controle, né, quando o negócio é mais adiantado. Então você estuda a questão do ser, de você mesmo, do seu comportamento, das suas ações, dos seus instintos, dos seus sentimentos, dos pensamentos, enfim. Então funciona basicamente numa primeira etapa nesse aspecto. A partir do momento, obviamente, e se for inclusive uma corrente assim de magia ou de controle, vai partir desse mesmo pressuposto. No entanto, uma etapa maior seria o entendimento do universo, né? Então existe esse lance aí. Então é procurar entender como funciona essa matemática, né? Essa matemática cósmica, vamos chamar desse jeito, que é uma coisa fantástica, né? Você começar a fazer esse tipo de interpretação e olhar por esse lado da questão matemática, né? Porque se a gente observa, por exemplo, que você está vendo aí no vídeo, existem as proporções aqui dos lances, né? Tudo é um quadrado, você consegue, pela questão física, você consegue pontuar quantos centímetros, quantos metros tem uma coisa, você começa a ver que existe matemática em praticamente tudo que existe ao seu redor. Existem padrões, sabe? Padrões de comportamento que até em determinado aspecto dá para fazer uma conta, né? A receita de bolo, por exemplo, aquilo lá é uma espécie de uma fórmula matemática, né? Porque ela tem um ingrediente, tem a proporção, então você vai juntando e no final das contas acontece uma coisa, né? Aquilo é um processo, né? Que você entendeu, um processo externo, e assim teve um entendimento maior e teve controle sobre determinada coisa que é fora do seu universo interno, é um universo externo. Parece, talvez seja um pouco profundo esse pensamento, mas eu peço que você reflita muito bem nessa questão, que é justamente o lance, certo? O entendimento do seu aspecto interno, certo? E após o entendimento do cosmo, né? O entendimento da questão cósmica, de tudo que é fora do seu universo interno. Então a gente tem o microcosmo, certo? E tem o macrocosmo. Então é basicamente esse lance, sabe? E é interessante deixar esse pensamento na cabeça, certo? E isso daí não é uma coisa assim, que na verdade que funciona, vamos dizer assim, você começa a ter um entendimento determinado, e a partir do momento que você começa a se observar, né, ou se auto-observar, você vai começar a fazer comparações até no comportamento e como as pessoas agem ao seu redor, e como que são as reações a determinadas ações, na verdade, né? Então você veja, é muito interessante. Então é isso, assim, de uma forma bem ampla, na verdade, mas esse é o caminho da questão iniciática, né? O entendimento interno e o entendimento externo. Beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo e um fortíssimo abraço.